Se você trabalha com marketing digital, consultorias, infoprodutos, cursos, enfim, se você usa as redes sociais para fazer negócio, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque a crise entre Brasil e Estados Unidos está escalando e isso pode impactar diretamente nos seus negócios, na sua receita, nos custos da sua operação. Então, não é um exagero. Eu também não quero fazer aqui o cavaleiro do apocalipse, né? Falar que é o fim do mundo, nem nada disso. Eu vou buscar trazer aqui com você uma conversa bastante sóbria, bastante séria, sobre o que pode acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, no próximo ano, quem sabe. E é importante ter essa conversa aqui, porque é o tipo de conversa que eu estou tendo com mentorados e eu achei que fazia sentido trazer isso publicamente pela importância do tema, pelo impacto que esse tema pode causar no meu negócio, no seu negócio, nos nossos negócios. Se você não está sabendo, nos últimos dias a gente assistiu uma escalada na tensão ali inédita entre esses dois países, o Brasil e os Estados Unidos, que sempre foram parceiros. O Trump anunciou as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros no início do mês de julho e o Lula e o seu governo começou a retaliar na mesma moeda, vamos dizer assim, né? Começou a responder de uma forma rígida, firme, mas um pouco controversa em alguma medida. E no meio disso tudo, e aí é onde começa a entrar a questão para nós aqui do mercado digital, é que as big techs, as grandes empresas de tecnologia, elas também estão no meio disso tudo, certo? Então, se você vende curso, se você faz gestão de tráfego para outras pessoas, se você trabalha como consultor, sei lá, tudo isso tem a ver, tudo isso está ligado e tudo isso está, de algum modo, influenciando no que pode acontecer no seu negócio nos próximos meses, nas próximas semanas. Porque veja, as ferramentas que nós utilizamos todos os dias, o YouTube, onde esse vídeo está hospedado, ou o Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify, o Facebook, o Instagram, o Google, todas essas grandes ferramentas, inclusive os servidores que nós utilizamos para manter os nossos negócios rodando, todos eles, na maioria esmagadora, é formado por empresas americanas. E quando esses dois países brigam e chegam num nível muito tenso, né, de conflito ali, de troca de farpas, essas empresas americanas vão ficar do lado de quem? Dos americanos ou dos brasileiros? O que você acha? Naturalmente vão ficar do lado dos americanos, mesmo que quisessem o contrário, pois não dá, né? São empresas americanas, então o que eles vão fazer? Então, eu fiz um apanhado, né, uma reflexão, analisei mais de 17 fontes nos últimos dias para sintetizar aqui com você algumas ideias do que pode acontecer nas próximas semanas, né? Então, ou nos próximos dias, quem sabe. Então, neste vídeo eu vou te mostrar os 3 cenários que são mais prováveis que podem afetar o seu negócio digital, o meu negócio digital e os impactos reais de cada um deles, né? E principalmente, o que você pode fazer agora para se proteger, para se blindar ou para diminuir o risco disso tudo influenciar no seu negócio, no seu lucro, não é? Na capacidade de fazer dinheiro aí nos próximos meses. Então, 3 cenários possíveis. Eu não quero que você seja pego de surpresa, então fique comigo até o final e já deixa o like aí para me ajudar a espalhar esse vídeo, né? Para compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Primeiro, qual que é o cenário 1? O cenário 1 é o bloqueio das redes sociais. Ele é radical, mas não é impossível. Restrições e bloqueios de redes sociais americanas, que é praticamente todas elas, né, com exceção do TikTok, no Brasil é algo que pode acontecer. Né? O próprio Lula ele já flertou muito com essa ideia em outros momentos. Aqui eu lembro disso claramente nas eleições. Nas eleições de 2002, né? Talvez você se lembre, tínhamos ali Bolsonaro de um lado e Lula do outro. E eu lembro que na campanha, na sua candidatura para a presidência, o presidente Lula, ele falava sobre esse desejo de, qual era o termo correto? De regularizar as redes sociais. Eu acho que era essa expressão que ele usava, né? Era essa a terminologia, né? Buscar ali colocar algumas regras, né? Que a internet não pode ser uma terra sem lei, alguma coisa do tipo, né? Meio que naquela ideia de que as pessoas aqui fazem o que querem, aquela coisa toda.
Muito bem. Então ele já flerta com essa ideia, né? Isso não é de agora, se não foi de 2022, isso vem de antes, até se for pescar aí. Há mais tempo existe já essa discussão. Então, eu acho que é algo que, com essa tensão entre Estados Unidos e Brasil, e sabendo que as empresas, as Big Techs, Amazon, Google, Meta, que mais? Nvidia. Nvidia, eu acho que é Nvidia americana, acho, né? Enfim, mas certamente Google, Meta e Amazon, que são americanas, elas estão bem próximas, né? A galera lá do Elon Musk também, elas estão bem próximas ao governo Trump, né? Os CEOs ali, os presidentes, os fundadores foram todos convidados para a inauguração, que salvo engano foi inédito esse convite, ou pelo menos, vamos dizer assim, o aspecto VIP, né, desses convidados, teve bastante ênfase ali na inauguração, lá na tomada de posse do Trump, no início do governo dele, no início do ano. Então esses caras, eles estão numa posição realmente estratégica diante de todo o governo Trump, né? Provavelmente deve ter sido feito algumas alianças ali com o Vale do Silício, né, com esses grandes líderes do Vale do Silício e tudo mais, até o próprio Elon Musk participando da administração do Trump nos primeiros meses, sinaliza isso. Agora, né, as trocas de farpas recentes deles aí, isso é real, é teatro, né? Então, é foda, eu não quero nem entrar nessa seara porque não é o ponto aqui. O meu ponto aqui é que as Big Techs estão intimamente relacionadas com o governo Trump. Eu acho que não há um exagero em definir isso, né, em perceber isso. Se vai continuar, não sabemos, mas existe essa proximidade, até porque há indícios fortes de que as próprias plataformas, as próprias redes sociais são mecanismos importantes para a guerra hoje em dia, né, para adquirir inteligência. Então, certamente o governo está próximo disso. E o Brasil, numa forma, imaginando que se o Lula ele, e o seu governo, ele já tem uma predisposição para regularizar, para controlar o que passa nas redes sociais, que é onde a maioria de nós faz negócios, né? YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc, 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 etc. Cara, me parece que vai se criando um cenário cada vez mais favorável para o Lula e seu governo tomar uma decisão unilateral de censurar as redes sociais de alguma forma. Né? Ou assim, censura já acontece. Eu digo de sistematizar a parada, né? de enrijecer o negócio e ferrar com o nosso uso ali. Ferrar com as coisas do jeito que são hoje. Mudar isso. Né? Provavelmente para pior. Né? Colocar menos liberdade na atuação. Então, é um cenário que vai se criando. Como eu ia falando, eu dei uma breve distanciada aqui no pensamento, mas eu lembro disso acontecendo em 2022, do Lula falando isso. E lembro disso com clareza porque foi nessa época, ali em setembro, outubro, que estava na reta final das eleições de 2022, que eu decidi ir all in, apostar, colocar todas as minhas fichas no e-mail marketing. Foi ali em outubro, novembro e aí em dezembro de 2022 eu firmei o hábito de enviar e-mail todos os dias para minha base e fazer dela, né, da minha base de e-mails, o principal canal de comunicação com a minha audiência. Eu defini isso no final de 2022. Né? Este ano, então, fará 3 anos que eu estou todos os dias, de segunda a sexta, mandando e-mails diários. Em algumas situações, até mais de um e-mail por dia. Por quê? Porque eu vi nessas falas do Lula ali um indício de que, cara, as redes sociais definitivamente não é um lugar seguro para construir um negócio. Porque eu fico à mercê, seja das mudanças das próprias Big Techs, seja das mudanças políticas, né, que podem influenciar ali. Já o e-mail, é claro que o governo, em última análise, ele pode interferir ali, mas eu diria, ele é muito menos sexy até para o governo mexer. O governo nem está pensando nisso, entendeu? Ele não tem interesse político de mexer no e-mail. Esse é um ponto importante. Então, ali eu já comecei a me movimentar. Falei, cara, eu quero estar nesse jogo aqui para sempre, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me vejo a minha marca pessoal desaparecendo. Mesmo que eu entre em outros negócios, tenha outras iniciativas, cara, faz sentido eu manter isso daqui. Então, já lá em 2022,
O Lula nem tinha sido eleito propriamente, aquilo já me incomodava, eu já estava me movimentando, e hoje nada mais posso dizer com segurança, né, na verdade, que o e-mail é o meu principal canal de comunicação com a minha base, com os meus clientes, com os meus leads mais fiéis, certo? Então, esse é o primeiro cenário, é um cenário, né, de regulamentação das redes sociais, de bloqueio das redes sociais, não é? Esse clima de censura já entrou em pauta. O próprio Trump acusa o Brasil de censurar as redes sociais. As Big Techs estão brigando com algumas decisões do STF sobre moderação de conteúdo. O Lula já deixou claro, né, que não vai ceder à pressão americana. Então, se essa tensão escala, as medidas mais drásticas podem ser tomadas de ambos os lados. E quem fica no meio disso tudo? Nós, né, que não temos esse poder de fogo para tomar partido ali ou influenciar de alguma forma. Então, o primeiro impacto é uma perda de alcance e faturamento. Natural e óbvio, assim, cara, se pegam, né, no seu, se bloqueiam o seu Instagram, se bloqueiam, sei lá, o seu YouTube, o que você vai fazer? Né? Imagina que você perdeu uma conta lá de 100 mil seguidores no Instagram, no estalo de dedos. Segundo ponto é a migração forçada de público, né? É tentar reconstruir ali do zero uma audiência. Isso é extremamente difícil, sobretudo quando você perde a fonte onde estava. Né? Como que você vai acionar essa galera de novo? Digamos que o Instagram só foi bloqueado. O problema foi com o Instagram. Você tinha lá 100 mil seguidores, bloquearam o Instagram. Como que você fala com essa base? Como? Você não vai fazer anúncio, porque não tem mais Instagram. Percebe? Então, esse é um cenário. E aí um terceiro ponto, dentro desse aspecto desse primeiro cenário, é esse ambiente mais controlado. Né? Mesmo sem bloqueio totais, mais regulação significa que posts podem ser derrubados com mais frequências. É claro que aí há nichos e nichos, há nichos onde isso é mais crítico, é mais sensível, há outros nichos nem tanto. Mas, né, a gente fica com essa questão. Então, qual que é o segundo cenário? Que, evidente, está perto desse primeiro. É a taxação das Big Techs. Né? O segundo cenário mais provável, e naturalmente os cenários eles podem acontecer ao mesmo tempo, né? Os três cenários que eu vou apresentar eles podem acontecer, mas enquanto o primeiro cenário, né, que eu apresentei foi aqui o bloqueio das redes sociais, a regulamentação das redes sociais, o segundo é a taxação das Big Techs. Né? Então, por quê? Por que isso? Né? Por que é até mais provável, porque ele já está sendo anunciado. O Lula já falou sobre taxação das Big Techs americanas. Ele foi muito claro, ele disse, né, aqui eu estou lendo aqui no meu roteiro, né, que se Trump cobrar 50% da gente, a gente vai cobrar 50% dele. Vai cobrar da onde? Quais são as empresas americanas? Porra, as maiores empresas americanas são as Big Techs. Por que eles não cobrariam as Big Techs? Há algum interesse por trás ali? Acho que não, né? De tipo alguma parceria entre Meta e governo Lula? Não, né? Provável que não. Então, na prática, o governo poderia criar um imposto, por exemplo, sobre serviços digitais estrangeiros. Né? O Taxad, ou melhor, o Haddad, ele cria imposto a cada 30 dias, mais ou menos, né? Sei lá, tem um número desse. Por que não criar uma contribuição sobre faturamento do Google, Meta, Amazon no Brasil? Inclusive, se eu não estou enganado, isso já existe na Europa. Né? Essa taxação já existe na Europa. Então, é quase como já existe jurisprudência para fazer isso, né? Com muitas aspas. A diferença é que aqui vai ser mais uma retaliação política. E vai de encontro, né, com a prática do governo de taxar, aumentar tributos, etc. O que isso vai acontecer na prática? Né? Vai se criar, então, uma contribuição ali sobre o faturamento do Google, Meta, Amazon no Brasil. As plataformas vão fazer o quê? Elas vão repassar o custo para a gente. É óbvio. Né? Você acha que o Google vai ser muito bonzinho de falar, não, deixa comigo, beleza, eu vou ser taxado aqui em 30%, mas eu assumo esse custo para não comprometer ali a operação dos nossos queridos clientes brasileiros? É claro que não. Os anúncios vão ficar mais caros. Seus resultados vão ser menores. Não é?
Então, um investimento que antes, né, sei lá, R$ 1.000 poderia te trazer 100 leads, agora pode trazer 50 leads, não sei. Né? Ou CPM pode ser menor para criadores que ganham dinheiro lá com visualização no YouTube, aqui no YouTube. Então, esse tipo, a taxação das Big Techs, eu acho que, sei lá, palpite do Will, né? Não sou não sou especialista nesses meios, mas eu acho que é o mais provável que aconteça. Né? Então, cara, se ele deixa os anúncios no geral já estão caros. Querendo ou não, essas plataformas elas giram em torno do dólar, né? Tá caro, é o outro ponto que eu vou entrar. Vai ficar tudo mais caro. Já tá quase inviável para muita gente. Vai ficar mais, né? Então, o que a gente faz para driblar isso? Buscar eficiência, né? Cortar custos. O que dá para cortar é cortado. Então, para o cenário 3, falamos no primeiro, a certa regulamentação ou bloqueio das redes sociais é um risco. Restrição das redes sociais, entra tudo nessa camada. O segundo é a taxação das redes sociais ou das big techs, né? Porque aí entra anúncios e tudo mais, e todas essas tecnologias. E a terceira é a disparada do dólar, que também já está acontecendo. Com guerra comercial, menos dólar entra no Brasil. Os investidores fogem do Brasil. E o que acontece? O real despenca. Então, né, nesses últimos anos aí, de 2020 para cá, a gente viu, sei lá, o dólar aí de R$ 4 para quase R$ 6. Agora, com esse conflito diplomático, pode ser ainda pior. Pode ser ainda pior. E aí você veja, todas as grandes ferramentas que nós utilizamos hoje em dia, ChatGPT, Canva, ferramenta de e-mail marketing, os próprios anúncios, muitas hospedagens, né? Muitos dos fornecedores que nós temos como os empreendedores digitais, como negócios digitais, são de empresas americanas ou empresas que se interessam por dólar, né? Que baseiam ali as suas operações em dólar. Porque você veja, a Amazon, por exemplo, é uma das maiores fornecedoras de hospedagem, né? Grosso modo, assim falando, de uma forma leiga, de hospedagem, né? Ela e o Google, né? Tem essas hospedagens na nuvem, né? Cloud. Então, cara, eles oferecem. Você pensa, a Netflix, por exemplo. A Netflix, apesar de não ter tanto a ver assim com o nosso meio aqui, com o que eu tô falando, ela precisa de um lugar para hospedar todos os vídeos, todos os filmes, todas as séries. Onde que ela hospeda? Eu não sei, mas eu suspeito que seja ou Amazon ou Google, que tem uma tecnologia fenomenal. Então você veja, a Amazon, o Google, que são empresas americanas, elas oferecem infraestrutura para que muitas das ferramentas que nós utilizamos sejam viáveis. Né? Então aí você veja o ChatGPT, por exemplo. Em qual servidor o ChatGPT está? Eu não sei. Mas está em dólar, certamente. Além de ser uma ferramenta que cobre em dólar. Então, o dólar já está subindo e você já está sentindo isso. Né? Se hoje você tem aí um gasto mensal de $100 por mês, isso te custa o quê? Sei lá, uns 500, 550, R$ 600. Isso pode chegar em 700, 800, 900, sei lá. Pode aumentar. Você pode ter que cortar assinaturas. Né? Então, o ponto é que a gente vai ter menos competitividade internacional. Né? Para quem, assim, fato, poder de compra diminuindo, né? Moeda fraca e todo aquele problema. Então, isso é um outro cenário que eu também acho, infelizmente, muito provável de acontecer. O dólar está subindo e tudo mostra que vai subir mais. Né? Agora, para a gente resumir e recapitular. Recapitulando os 3 cenários que a gente falou que podem afetar o negócio digital. Primeiro, bloqueio das redes sociais. Qual que é a estratégia para você fazer agora para evitar o bloqueio das redes sociais? Diversificar plataformas. Diversificar plataformas. Né? Eu já venho falando disso há bastante tempo, quem me acompanha há bastante tempo já sabe, né, da minha ida ao e-mail, né, da minha concentração no e-mail marketing, desde 2022, como eu falei para você, agora mais do que nunca, cara,
comece a montar lista, comece a nutrir lista, faça da lista de e-mail o seu principal canal de comunicação. Segundo, cenário possível, taxação das Big Techs. Prepare-se para custos maiores. Esses custos serão repassados. Custos maiores significa perda de eficiência, significa perda de lucro, né? Diminuição de lucro. E a disparada do dólar, terceiro cenário, também está ligado com isso. A gente tem que buscar alternativas nacionais. Né? Isso é difícil. Mas aí a gente vê, olha só, não tinha pensado nisso a princípio aqui no meu roteiro, mas fica a sugestão, me veio na mente. Eu não quero, como eu disse, eu não quero servir aqui de cavaleiro do apocalipse, né? Ficar falando, tipo, pessimista e tal. Mas assim, são coisas prováveis, são cenários prováveis. Podem acontecer, podem não acontecer, mas eu acredito que são prováveis. São possíveis, certamente são possíveis. Nesses cenários ruins, a gente tem ainda oportunidades, né? Então tem aquelas célebres frases, clichê até de alguma forma, de que as maiores oportunidades nascem das crises. Então você veja, com a disparada do dólar e as pessoas deixando de assinar algumas ferramentas pelo alto custo, cria-se a oportunidade de você criar as ferramentas e cobrar em real. Por que não? Não é? Se as Big Techs estão ficando mais... o custo de operar nas Big Techs, né, com um aumento de taxação ali por parte do governo brasileiro, ficar mais caro, ficar inviável, cara, quais são as alternativas que eu posso oferecer para os meus clientes? Pensando aqui precisamente da galera que trabalha com marketing digital, né, quem vende o marketing digital. Então, é isso, diversificar plataformas, preparar-se para custos maiores, quais são as alternativas e buscar alternativas nacionais. O mais provável, na minha opinião, é uma combinação dos três, em menor ou maior intensidade, eu acho que é um meio termo aí de tudo. É melhor se preparar, né? É aquilo, né? Torcer pelo melhor, mas se preparar para o pior cenário. Se essa análise fez sentido para você, se você acompanhou aqui até o final, me conte, né? Deixa aqui nos comentários, quero saber qual cenário te preocupa mais, se você acha que é viável, se você acha que não é viável, se o que eu falei aqui faz sentido, se não faz sentido, quero saber a sua opinião, porque, de fato, para mim, esse é um tema bastante importante. Eu estou me organizando, né, internamente, estrategicamente, para ajustar a minha posição no mercado de acordo com esses cenários que eu vejo se formando. Né? Eu quero continuar gerando valor para a minha comunidade, conteúdo.org, quero continuar gerando valor para os meus clientes de consultoria, né, as empresas que eu atendo e mais empresas. Então, eu tenho que me adequar a isso. Por isso, compartilhei esse vídeo com você, espero que tenha feito sentido, me deixe saber se fez sentido, eu posso trazer mais análises como essa, se você gostou. E tamo junto, é isso. Link na descrição, você pode saber mais sobre a comunidade conteúdo.org, onde cada membro que entra, eu atendo de forma individual e personalizada. Certo? Clique no botão saiba mais e nos vemos no próximo vídeo. É nóis!